Bom dia, pessoal. Bom dia. Nós precisamos olhar para isso com preocupação. Eu sempre falo aqui sobre uma tal mentalidade autoritária. Essa mentalidade está sobre nós. É ela que rege muitas vezes os nossos passos e as nossas reações sem que percebamos. E com isso nós vamos entrando num terreno, falo por mim, falo certamente pelo Megali, por Sheila, por Carla, que não é o nosso terreno. Nós vamos entrando num território que não é o nosso. Nós vamos entrando num baile, nos apresentando para dançar num baile, em que outros, muitas vezes aqueles que gostaríamos de enfrentar, de controlar, esses são especialistas, esses são os verdadeiros dançarinos nesse terreno. Eu li a decisão do Alexandre de Moraes, como eu sempre faço, em busca, obviamente, da razão por que bloquear essas contas. As pessoas bloqueadas, aquelas que eu conheço, que eu acompanho, têm atuação pública desprezível, na maioria das vezes. E eu não tenho dúvida de que estariam hoje comemorando se fosse eu o bloqueado. Mas isso não importa, porque nós estamos tratando de uma decisão judicial a partir da caneta de um ministro da Suprema Corte. Contra qualquer um, até contra um desqualificado, é preciso ter fundamentação. Senão a gente entra num terreno que é aquele à margem da lei. Da parte de um ministro do Supremo é gravíssimo. Então, em busca da razão por que bloquear essas contas, o argumento é que a decisão de bloqueio, veja, um bloqueio, um ato extremo, tirar do debate. Ainda que por um tempo, tirar do debate. O ministro Alexandre de Moraes teria feito isso para conter o que se chama de crime de ódio. Legal. Mas quais os crimes? Qual o lastro? Qual é a tipificação penal para esses supostos crimes? Senão aquelas que nós já conhecemos e que não foram usados, né? Calúnia, difamação e tudo mais. O que o ministro Alexandre de Moraes, na sua decisão, aponta como crime de ódio são memes, mentiras, palavras de ordem, hashtags, xingamentos. Será que se justifica contra qualquer um a aplicação de medidas como essa? E, de novo, a tal Lei de Segurança Nacional. Um entulho que remonta ao período da ditadura militar, um entulho que nós deveríamos estar removendo e que agora está servindo para fundamentar a decisão de todos os lados e ameaças de todos os lados. De novo, mentalidade autoritária. Mentalidade autoritária que dá razão da carne a esse inquérito das fake news. E eu falo isso desde o dia 14 de março de 2019, quando foi instaurado. O inquérito que tem vícios de origem, o inquérito que não tem objeto definido, o inquérito em que cabe tudo. Então nós temos o ministro do Supremo que, para combater o que se considera uma estrutura organizada para atacar instituições, e vejam, até agora o ministro Alexandre de Moraes, e eu acredito que exista, tá? Mas até agora ele não foi capaz de mostrar o rastro do dinheiro, onde está essa organização criminosa, onde estão aqueles que financiam e o caminho do dinheiro para chegar até a ponta e financiar essas contas. Enquanto isso não acontecer, é difícil avançar nessa discussão. Porque aí nós entramos no campo da censura. Então, para combater essa suposta estrutura criminosa, eu acredito que ela exista, para defender a democracia liberal, nós temos o STF na figura de um ministro dando canetadas cautelares arbitrárias. Para combater o tal crime de ódio, seria uma cadeia empresarial, para combater isso tudo, nós temos a nossa Corte Suprema investindo num discurso arbitrário. Volta ao que disse o Megali, que essa ação do ministro Alexandre de Moraes tangencia a censura. Não. Ela é censura. É o poder público, é o judiciário, é a Suprema Corte dando uma canetada. E mais, é pior do que censura, gente. É censura prévia. Porque está interditando contas, ou seja, obrigando, determinando que não se possa mais produzir conteúdos ali. O que está dizendo, portanto, é uma antecipação. Estou bloqueando para que não continuem fazendo. Punindo, portanto, uma projeção de futuro. A canetada de um juiz do Supremo é muito preocupante, porque nós temos a canetada de um juiz do Supremo, no caso Alexandre de Moraes, que incorpora ao mesmo tempo a vítima, o investigador, talvez o acusador, porque o Ministério Público ainda não foi convidado devidamente a participar desse processo, o acusador e o juiz.
Isso é que esse inquérito doente representa. Vejam, nós temos aí um caso em que um ministro do Supremo age como vítima, porque protege o próprio Supremo Tribunal Federal contra crimes de honra, contra difamação, contra ataque à instituição, que investiga, que acusa e que ainda será o juiz. Isso é Estado democrático de direito, pessoal? Ainda que contra aqueles que nós desprezamos. Vejam como isso pode se voltar no futuro contra nós. Aí alguns dizem, com razão, que essa discussão está para muito além dos limites meramente jurídicos. E é verdade. Tem discussão filosófica aí contida, tem a discussão da democracia, ela própria, aí contida, mas se na origem, no fundamento jurídico, há uma perversão, como avançar com qualidade para qualquer outra área desse debate? Vamos lembrar, portanto, do caso da revista Cruzoé, nós já nos esquecemos? Nesse mesmo inquérito, em abril, salvo engano, de 2019, abril ou maio de 2019, o Alexandre de Moraes determinou censura, retirada de conteúdo de uma revista, de um jornalismo de alto nível, porque havia uma matéria que não interessava a Dias Toffoli, que era ruim para o presidente do Supremo. Uma matéria legítima, e foi retirada do ar. E depois, com grande pressão da sociedade, se reconstituiu, se voltou atrás. Mas vejam o que cabe nesse inquérito. Vai cabendo tudo. Então vamos aqui, para encerrar esse assunto, vamos projetar um futuro, né? Objetivamente falando, sobre os precedentes criados pelo Alexandre de Moraes. Jair Bolsonaro vai indicar, ainda neste mandato, 2 ministros do Supremo. Então, ouvinte, sendo bastante objetivo, imagine o poder desse precedente estabelecido por Alexandre de Moraes na mão de 2 ministros do Supremo bolsonaristas. A multiplicação de casos como a da Cruzoé, que podem acontecer. E aí, Megali, a gente chega a um modo, tudo errado, né? Tudo errado de todos os lados. O modo como o presidente da República, Jair Bolsonaro, reagiu. Nós temos a mentalidade autoritária e temos o patrimonialismo, né? O presidente usando a Advocacia Geral da União para defender, para advogar em favor de seus aliados, contas privadas. Uma esculhambação da advocacia pública, jogando a advocacia pública no lixo, uma estrutura que serve para defender o Estado, para defender a União, sendo usada pelo presidente, não é a primeira vez que ele faz, para proteger os seus, e o que parece, para proteger a si mesmo. De repente o Ministério da Justiça, na figura do seu ministro da Justiça e a AGU, servindo para defender interesses pessoais do presidente. É uma subversão do papel da advocacia pública. E temos visto isso prosperar e isso avançar. De resto, a ADI, a Ação Direta de Inconstitucionalidade, não serve para tratar de casos concretos assim. É um instrumento inadequado. Ou seja, essa demanda do presidente não vai prosperar, não dará em nada. É improvável que dê, mas serve como recado para os seus. Aí entra a questão política. Jair Bolsonaro, acusado de não fazer nada para defender os seus, está mesmo calado, usa um instrumento de Estado para tentar mostrar uma imagem de que está preocupado. Não está, não terá efeito, mas tem essa dimensão política aí contida, mais um momento muito ruim. Origem ruim, problema viciado, reações viciadas, e aí nós vamos no que se chama o clichê de bola de neve. E veja, tudo isso é muito diferente de uma rede social, um Facebook, um Twitter, decidir eventualmente banir uma conta. Aquilo é uma empresa privada, ela está mostrando a você a porta e dizendo: nós não compactuamos com determinados valores e ações que vieram de você e queremos, por gentileza, que você se retire. A Sheila pode eventualmente me mandar embora se eu fizer um comentário aqui que vai contra, não a linha editorial, mas os princípios civilizatórios que norteiam a comunidade. Ela pode. É uma decisão única e exclusiva da casa. É muito diferente quando entra em ação a caneta de um ministro do STF. É um precedente, acho que como o Andreas deixou claríssimo, perigosíssimo, que um dia pode se voltar contra a gente. Vai se voltar. Vai se voltar. Fatalmente. Andreasa, um abraço para você, um beijo, boa semana e até amanhã. Beijo, pessoal.